Lição de número 10, 7 de março de 2021. O Senhor Jesus cura hoje. Esse é o nosso tema da lição de número 10. Texto áureo nosso se encontra em Salmos 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática nossa: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. É um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Já foi lido nessa manhã a leitura bíblica em classe nossa, se encontra no livro de Isaías 53, do versículo 4 ao 6, e também o livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 17, do versículo 16 ao versículo de número 17. É a nossa leitura bíblica em classe que já foi lida aqui pelos irmãos. Os irmãos podem sentar. Então, a lição nossa hoje irá falar sobre este tema maravilhoso: o Senhor Jesus cura hoje. Ele curou no passado, Ele continua curando nos dias atuais, nos nossos dias. Interessante quando nós falamos de cura, que Jesus cura, nós falamos sobre a cura divina, e é o que nós pentecostais pregamos sobre a cura divina. Pregamos que esse Cristo que curou lá no passado, Ele ainda continua curando nos nossos dias. A cura não se limitou, o milagre não se limitou na época de Cristo apenas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas a cura ela ainda permanece nos dias de hoje. Os milagres ainda permanecem nos nossos dias de hoje. O mesmo Deus que curou no passado, a Bíblia vai nos ensinar que continua curando nos nossos dias. Só que nós precisamos entender o propósito da cura. Nós precisamos entender por que será que nos dias de hoje não se vê tanto milagre ou tanta manifestação de cura quanto houve no passado. Não quer dizer que Deus parou de curar. Não quer dizer que Deus parou de realizar os seus milagres. Nós precisamos olhar para nós e entender: será que nós estamos agindo de acordo com o que a palavra nos ensina para que essas manifestações ainda continuem nos nossos dias? Para que nós possamos ainda ver mais milagres nos nossos dias, mais curas? O mesmo Deus que curou no passado continua curando nos dias de hoje. Se nós, como pentecostais, como povo de Deus, nós anunciamos a cura divina, nós pregamos sobre a cura divina, nós temos que entender que quando nós pregamos a palavra, nós anunciamos o Evangelho pleno. Quando nós falamos de Evangelho pleno, nós estamos aqui dizendo também que a cura faz parte deste Evangelho. Nós temos a salvação, nós temos a cura. Jesus ele veio tanto para salvar a nossa alma, quanto também o nosso corpo. A salvação é corpo, alma e espírito. Conforme a própria palavra, a própria mensagem, o próprio Evangelho vai nos ensinar. Jesus ele curou no passado, Ele continua curando atualmente. Essa é uma verdade que nós temos que apregoar, é uma verdade que nós temos que entender. A introdução nossa diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Irmão, o maior propósito do Senhor Jesus é esse:
o maior propósito que ele tem é libertar o ser humano. Libertar o ser humano que está preso no pecado. Trazer liberdade às pessoas que estão ainda no domínio do pecado. Esse é o maior propósito de Cristo. Libertar aquele que está cativo pelo pecado. Nós precisamos entender que a maior demonstração de amor do Senhor foi a entrega dele na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Essa foi a maior demonstração de amor para salvar a mim e a você, pecadores. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar para si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Assim como ele teve compaixão lá no passado, ele continua tendo compaixão nos dias de hoje. Jesus não mudou. A palavra dele vai nos ensinar que ele não mudou. Só que nós precisamos entender que a cura física, ela poderá ocorrer ou não ocorrer na vida do ser humano. Como assim? Algumas pessoas acham que Deus é obrigado a curá-las. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Deus não é obrigado de nada. Ele é soberano. A vontade é dele. Ele faz o que bem lhe apraz. Se Deus quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele também não cura. Entenda que tudo que Deus faz tem um propósito, inclusive a cura física. A cura física existe um propósito. A cura física ela deve expressar a glória de Deus. Deus tem um propósito a curar alguém. É para manifestar a sua glória. Não é somente para aquela pessoa receber aquela cura e o seu mal ir embora, a sua doença ir embora. Não. A cura ela é vinculada a um propósito divino. Por isso nem todos são curados, porque precisa se ter propósito. Até porque a Bíblia vai nos ensinar que a maior preocupação de Cristo era a alma do perdido, era a alma daquele que estava preso ao pecado. Jesus ele sempre dizia assim: vai e não peques mais. Mas Jesus ele nos ensina, a maior preocupação dele era salvar a alma. Mas ele trazia a cura física como expressão também deste amor, dessa compaixão. A cura física, ela faz parte do plano salvífico de Deus para nós. No plano da redenção, Deus proporcionou também a cura física. É um propósito. E Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus dizia isso? Perdoados estão os teus pecados. Porque a maior preocupação dele era a salvação daquele que estava perdido. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Olha a preocupação de Jesus. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A cura divina na Bíblia, vamos entender. A cura divina na Bíblia é uma realidade. Não é uma mentira, mas é uma realidade.
Só que nós precisamos entender que é necessário crer para ser curado. Precisamos crer. A nossa fé transformada em ação, ela move o sobrenatural. Nós precisamos crer. A cura divina, ela marca e identifica a pregação, ou seja, ela é a marca identificadora da pregação. Ela faz parte da pregação. Jesus, ele ensinava, ele pregava o evangelho e ele curava. Ou seja, é a marca, é o que identificava. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, ela também pode estar vinculada com a cura física. Mas primeiro a pessoa deve receber aquilo que vai salvar a sua alma, a sua vida, a palavra. Aquilo que vai gerar transformação espiritual. A cura ela nunca pode vir sozinha, mas ela tem que ser acompanhada da salvação, para que tenha seu propósito. Porque se uma pessoa somente vai atrás da cura, ela só vai receber a cura, mas não vai receber o dono da cura. Nós precisamos entender que o milagre, ele deve vir acompanhado daquele que fez o milagre, do dono. O propósito da cura divina não é somente trazer uma saúde física ao homem, à mulher, mas primeiramente, irmãos, trazer a glorificação do nome do Senhor. É o primordial. A cura física, ela tem que ter esse propósito, trazer a glorificação do nome do Senhor. Por quê? Porque nós não podemos confundir esse propósito de Deus. Porque quando nós confundimos esse propósito, nós confundimos com as nossas vontades, com os nossos caprichos. E nós achamos que a cura tem que nos servir às nossas vontades. Deus não é aquele que cura, então me cure. A cura não é para isso, não é para servir às nossas vontades, os nossos caprichos, mas a cura é para demonstrar, para glorificar o nome de Deus. A Bíblia vai nos ensinar a respeito da saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. No Antigo Testamento Deus prometeu dar saúde ao povo, mas o povo precisava fazer a parte dele. Deus garantiu que a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Êxodo 15, 26. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara. Deus prometeu ao povo de Israel saúde, desde que o povo de Israel obedecesse, eles estariam salvos dos males, das enfermidades que infringiam todas as outras nações pagãs em volta deles. Deus os livraria. Só que é interessante que a Bíblia vai nos ensinar a respeito dessa saúde, que Deus, quando Ele começa a instituir a nação de Israel, Deus coloca os mandamentos, os preceitos, 613 preceitos sobre o povo de Israel. Dentro desses mandamentos Ele traz as chamadas leis morais. O que eram as leis morais? As leis morais vinham para estabelecer princípios sobre o povo, inclusive princípios de saúde pública. Que coisa interessante.
Quando nós começamos a estudar sobre essas leis morais recebidas de Deus, elas tinham um propósito. E o propósito, muito dos propósitos que se tinham dessas leis morais, para o pastor Milton, era trazer saúde ao povo. Dentro das leis morais que Deus instituiu sobre a nação de Israel, muito desses propósitos era para manter o povo a salvo de doenças. Que coisa interessante. Nós vemos que a medicina, quando nós começamos a estudar sobre o Antigo Testamento, aqui a questão da saúde, a medicina naquela época era escassa. A medicina era escassa. E no mundo inteiro, tirando a nação de Israel, quando se falava da questão de medicina, no mundo inteiro, tirando Israel, era voltada para a questão da magia, oferecendo aos deuses pagãos. Então no mundo inteiro, tirando a nação de Israel, a medicina era voltada para esse quesito, se fazer magia como forma de cura. Como a medicina ainda estava engatinhando naquela época, era escasso, Deus falava ao seu povo que o remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Jeremias capítulo 17, 14 e o capítulo 30, 17 vai falar a respeito disso, que o remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas estava nele, a cura provinha dele, a salvação provinha dele, e não como era nas nações pagãs. Deus é aquele que cuidaria do povo, que manteria eles salvos das doenças, desde que eles cumprissem com a parte deles. Nós vemos aqui que o Antigo Testamento vai nos ensinar aqui a questão de saneamento básico, de higiene pessoal. Irmão, era uma coisa antiga, lá atrás Deus já havia estabelecido sobre Israel, para que eles pudessem viver saudáveis, sem doenças. Tanto que nós vamos ver que a mortalidade em Israel por doenças era muito baixa em relação a todas as outras nações, porque Deus já havia montado um plano de saneamento básico para a nação de Israel, como eles deveriam proceder dentro das leis morais. Deus já havia lhes ensinado a respeito disso. Então Deus, Ele apresenta ao povo esse programa de saneamento básico dentro das leis morais, e Ele administrava a cura ao povo também, cuidando do povo, desde que o povo também obedecesse os seus princípios. Saneamento básico é lá antigo, naquela época de Deus instituindo sobre a nação de Israel. E na mesma forma nos dias de hoje, nós, irmãos, se nós desejamos que Deus cuide da minha vida, se nós desejamos que Deus cuide da nossa casa, da nossa família, nós devemos fazer a nossa parte também. Se tratando em questão de saúde, nós precisamos sempre nos submeter à direção, à vontade dEle, e nos cuidar conforme a palavra nos ensina. As questões de saneamento básico não são porque a prefeitura de uma cidade, ela dita as regras e diz que tem que ser assim, assado. Não, a Bíblia já de antemão já vai nos ensinar a respeito desses cuidados. Deus tinha uma preocupação com a nação de Israel. Milhares e milhares de pessoas juntas num determinado local, se não existisse regras, se não existissem princípios, aquele povo poderia ser acometido de doenças gravíssimas, mas Deus disse que os livraria de todo o mal, se eles assim procedessem de forma fiel a Ele, seguindo os seus princípios, os seus mandamentos, andando de acordo com as leis morais estabelecidas por Ele. Da mesma forma, Deus continua cuidando da minha vida e da sua também, mas eu preciso fazer a minha parte. Nós estamos aproveitando a Deus, nós estamos no momento em que
a humanidade, é o planeta Terra, não é somente a cidade aqui, ou o estado, ou o Brasil, é o planeta Terra, vive um colapso na saúde pública. Não é motivo de eu e você falarmos mal do prefeito, falarmos mal do governador, falarmos mal do presidente, não, irmãos. É o mundo inteiro que passa pela mesma situação. Como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos pedir a Deus para que Ele olhe para a nação, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos livre de todo mal, que Ele cure os enfermos, que Ele nos proteja, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, assim como Israel deveria fazer a parte dela. Deus disse que os livraria, Deus garantiu ao povo, que garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Então Deus garantiu a saúde, desde que eles cumprissem o termo. Da mesma forma, nos dias de hoje, Deus fala comigo e com você, Deus fala com todo cristão e diz: eu tenho o poder de protegê-los. Só que vocês precisam também fazer a parte de vocês. E nós sabemos quais são as nossas partes, os cuidados que nós devemos ter em meio a essa pandemia, a higienização correta que precisamos ter, o uso de máscara, a asepsia das mãos, tomar cuidado com aglomerações. São princípios básicos que eu e você podemos fazer para ajudar. E fazendo isso, nós também estamos cumprindo uma ordenança bíblica. Porque nós não podemos colocar tudo, Deus, Deus vai olhar para mim e para você. Faça a sua parte também. Nós também precisamos ser obedientes à lei do homem, desde que ela não infrinja a lei de Deus, para que nós tenhamos saúde também neste momento que nós estamos vivenciando. Precisamos cuidar um dos outros, e a melhor maneira de cuidar um dos outros é cuidando de si mesmo também. Se eu amo meu próximo, se eu tenho amor pelo meu próximo, eu preciso também me cuidar. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15, o livro de Levítico 15 vai falar sobre os padrões de higiene. Lá atrás, em Levítico, Deus já está ensinando o povo como proceder na questão de higiene, de saneamento básico. Então não é algo que foi criado agora. Lá atrás Deus já se preocupava com a saúde física do povo. E os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isto mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Olha o interesse que Deus tem. A lei de Deus dada a Israel no Antigo Testamento incluía medidas, irmãos, tanto para controlar e também, em alguns casos, para prevenir doenças. As leis que Deus estabeleceu sobre o seu povo foi para que o seu povo pudesse ficar protegido, tanto para controle, como também para prevenir de doenças. Deus é sábio, tudo que Ele faz é com sabedoria. Ao instituir a nação de Israel, ao estar formando a nação de Israel naquele momento, Ele também se preocupou com a saúde física do seu povo, e por isso instituiu os preceitos, as leis que pudessem cuidar desta parte.
As leis da nação de Israel refletiam conceitos médicos e também de higiene, irmãos. E estava muito à frente do seu tempo, tanto conceitos médicos quanto de higiene. A Bíblia ela vai nos ensinar, quando nós pegamos a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, irmãos, sobre este programa de saúde que Deus instituiu sobre a nação, para a proteção deles. Dentre as leis que Deus instituiu sobre a nação de Israel, que refletia essa parte de conceitos médicos e de higiene, lá em Levítico capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 27, vai nos ensinar muito a respeito disso. A lei que se tinha sobre a nação de Israel, escute isso, exigia que os israelitas tomassem banho e lavassem as roupas. Imagina Deus, na sua sabedoria, falando para o povo: vocês precisam tomar banho e lavar as suas roupas. A lei exigia isso, irmãos. Por quê? Justamente para que se evitasse tipos de doença. O povo precisava tomar banho, lavar as roupas, a higienização. Deus preocupava-se com isso, com o cuidado do povo. A lei dizia o seguinte também, lá em Deuteronômio capítulo 23, do versículo 12 ao 13, olha a preocupação de Jesus, de Deus, quando o povo de Israel precisava fazer as suas necessidades. Olha o que Deus dizia: deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento, e é para lá que você deve ir. Entre os seus equipamentos você deve ter uma estaca pequena. Quando você se abaixar lá fora, deve cavar um buraco com ela e cobrir o seu excremento. Irmão, não tinha encanamento como se tinha nos dias de hoje, não se tinha banheiro como se tem nos dias de hoje, uma privada, uma fossa, um esgoto, não se tinha isso. Mas Deus precisava de alguma forma estabelecer sobre aquele povo um cuidado, porque senão viraria bagunça. As pessoas fariam um banheiro em qualquer lugar do acampamento, um outro poderia ali facilmente pisar naquilo, se contaminar com aquelas fezes, com aqueles excrementos. Mas Deus, na sua soberania, na sua inteligência, Ele já precaveu o povo. Ele disse para o povo: vocês vão arrumar um lugar à parte do arraial, privativo, onde vocês vão fazer as suas necessidades, e vão abrir uma cova, e depois de fazer, tampar o saneamento. Deus se preocupava com isso, para que não se juntasse moscas e bichos. Olha os mínimos cuidados que Deus tinha, justamente para prevenir doenças ao povo. Quando havia suspeita, irmão, de alguém com algum tipo de doença contagiosa, a Bíblia vai nos ensinar que Deus, Ele disse para que esta pessoa que estivesse enferma com alguma doença contagiosa se apresentasse aos sacerdotes para que ele analisasse o caso. Se realmente aquela doença fosse contagiosa, essa pessoa ficava em quarentena até passar o período da quarentena. Depois ele se apresentava novamente, ele ficava fora do arraial, depois se apresentava novamente ao sacerdote. Se o sacerdote visse que aquela doença contagiosa não sumisse, ele ficava por mais um tempo separado. Depois ele retornava novamente. Quando ele retornava e o sacerdote olhava para aquela pessoa, aquele indivíduo, e visse que a sua enfermidade, a sua doença contagiosa havia passado, aí ele novamente introduzia aquela pessoa na congregação de Israel. Antes a pessoa tinha que, antes a pessoa tinha que tomar um banho, lavar as suas vestes, depois ser introduzida. Por quê? Para que aquela
enfermidade não passasse para outras pessoas. Então se tinha os cuidados necessários para que as enfermidades não se alastrassem dentro do arraial. Olha o cuidado de Deus para com o povo. Isso estava dentro da lei. Se alguém tocasse algum cadáver, tinha que ficar em quarentena. Se alguém tocasse algum morto, tinha que ficar em quarentena, porque ao tocar poderia ser que se pegasse alguma doença contagiosa. Então a pessoa tinha que ficar separada. Aí nós começamos a entender por que no Novo Testamento falava-se que não poderia se tocar no esquife, porque se tornaria imundo se tocasse no esquife, no morto. Porque existia lá atrás um conceito que Deus já havia estabelecido como saneamento básico, como cuidado na higienização pessoal, para que isso não trouxesse doença para dentro do arraial, para dentro da nação de Israel. Deus tinha leis específicas também nas normas de segurança específicas para prevenção de ferimento. Quando alguém se feria, existiam algumas leis que falavam a respeito daquele acontecimento e deveria proceder de acordo com o que Deus assim dizia. Tudo isso para preservar o povo, tudo isso para proteger o povo, para prevenir de doenças, controlar as doenças. Deus, Ele cuidava do povo, Ele controlava, Ele prevenia dessas doenças, e Deus também curava o povo. Mas aí a pergunta vem, por que Deus Ele fazia todas essas coisas de controle, de prevenção, sendo que Ele poderia simplesmente curar todos de qualquer enfermidade que pudesse surgir no meio da nação? Não era mais fácil Deus vir e curar todas as pessoas? Não seria mais fácil isso? Aí que está, irmãos. Mas por que Deus Ele institui esses preceitos morais para que o povo pudesse se prevenir, controlar essas questões das doenças? Justamente por isso, irmãos. Se Deus assim curasse a todas as pessoas o tempo inteiro, o servo de Deus se tornaria relaxado. Se Deus curasse a todos a todo tempo, o tempo inteiro, o servo de Deus se tornaria relaxado. O cristão se tornaria relaxado. Por quê? Eu posso fazer então qualquer coisa, eu posso abusar, porque se eu ficar enfermo, eu sei que Deus me cura. Não é assim que funciona. Ele é o dono da cura, mas não quer dizer que Ele vai curar a todo tempo. Ele é dono da cura, mas não quer dizer que Ele vai curar a todo tempo. Por quê? Porque desde lá atrás do Antigo Testamento Ele vai nos ensinar que nós devemos fazer a nossa parte. Ele pode se curar da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser, quantas vezes for necessário. Ele pode, mas não é porque Ele pode que Ele vai, porque senão nós nos tornaríamos homens e mulheres relaxados. E Deus nos ensina princípios esses que vêm estabelecer sobre nossa vida, que nós devemos andar de acordo com a sua vontade. E andar de acordo com a vontade de Deus não é somente nos preocupar com o nosso espiritual, mas é também nos preocupar com isso que a Bíblia chama de templo do Espírito, o corpo físico, porque Deus também nos fez como um corpo. Este corpo possui uma alma e possui um espírito, é habitado por uma alma e por um espírito. Mas o que dá sustentação aqui, a esta alma e este espírito é este corpo físico, é o que expressa. E nós precisamos cuidar bem disso que Deus nos proporcionou. Nós somos mordomos, nós não somos donos do nosso nariz. Quando fala-se o
termo que o pessoal usa aí fora, termo, porque é um termo, porque não é uma verdade bíblica. Dono do próprio dinheiro, irmão, nós não somos dono de nada, tudo pertence a Ele, tudo é dele, nós teremos que prestar contas a Ele de tudo, inclusive deste corpo físico, e Deus nos ensina a cuidar deste corpo físico. Se Ele nos ensina a cuidar deste corpo físico, quer dizer que nós não podemos andar de forma relaxada. Por isso Deus, Ele pode curar a hora que bem lhe apraz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso Ele cria esses programas de prevenção, irmãos. As leis morais instituídas no Antigo Testamento foram esses programas de prevenção para que o povo não ficasse doente, não viesse a adoecer, não pegasse alguma enfermidade e outras pessoas contraíssem essa enfermidade. É o cuidado, é a pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por que essa pandemia se alastrou de tal forma? Porque não houve cuidado por parte de muitas pessoas. E por que continua propagando esta doença? Porque muitas pessoas ainda não continuam tendo cuidado. O fato é este: enquanto as pessoas não entenderem, eu preciso me cuidar, me cuidando eu vou estar cuidando dos outros. Tem pessoas que não imaginam que são uma bomba, irmão. Quantos casos neste tempo que nós estamos vivenciando de jovens que saem para a balada, noite adentro, não usam máscaras, pegam a doença, levam para dentro das suas casas, contagiando pais, avós, e esse depois vem a óbito. Quantos e quantos casos? Por isso eu preciso entender, eu preciso me cuidar para que eu cuide dos outros. Deus não é obrigado de nada, entenda isso. Como cristão, todo mundo deveria entender: Deus não é obrigado de nada, tudo é pela graça dele, é o favor imerecido, tudo é pela sua misericórdia, tudo é um dom dele, é um presente dele, ele dá como bem lhe apraz. Mas precisamos fazer aquilo que nos cabe. Fica claro, irmãos, que a Bíblia ela vai nos incentivar ao cuidado, irmãos, do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Nós precisamos tomar medidas para que tenhamos esse cuidado, protegemos a nossa saúde física. E a melhor prevenção que nós temos contra as doenças, irmãos, físicas, é o estilo de vida que nós levamos. É o estilo de vida que nós levamos. Se nós levamos um estilo de vida saudável, ou seja, temos uma boa alimentação, porque a alimentação também, ela vai dizer muito a nosso respeito. Vai, irmãos, dizer muito a nosso respeito. Deus se preocupa com a nossa saúde física, por isso inclusive na Bíblia Ele vai muitas vezes falar a respeito da alimentação. No Antigo Testamento Ele proibia o povo de Israel de se alimentarem de determinados animais. Não é porque muitos desses animais eram simplesmente impuros, era considerado impuro, mas tinha um objetivo porque era considerado impuro. Se você pega o porco no Antigo Testamento, por exemplo, por que todo judeu, no Antigo e no Novo Testamento, o judeu não come carne de porco? Para eles é considerado um animal impuro. Como assim? Deus assim havia estabelecido, porque Deus sabia muito bem que o cuidado do porco naquela época traria consequências
consequências alastradoras na vida do ser humano, porque a condição do porco era porcaria mesmo, irmãos. Se alimentava com dejetos humanos, vivia. Se o ser humano naquela época não existia um saneamento básico, esgoto, uma privada decente, entendeu? Um sanitário decente. Imagine a condição do animal chamado porco. Deus era sábio ao impedir que o povo se alimentasse desse animal. Ele estava cuidando da saúde física do povo. E assim como outros alimentos que Deus também vai estabelecer como proibidos, para trazer saúde física ao povo. Mas essa é uma outra matéria, vamos lá. O fato é que, irmãos, a alimentação equilibrada, ela tem que fazer parte da nossa vida. Porque tem coisas que nós achamos assim, eu pequei, por isso que eu estou enfermo. Irmão, há enfermidades que são por causa do pecado, sim. Mas há enfermidades que nós buscamos com as próprias mãos. Há algumas enfermidades que são genéticas, sim. Outras nós trazemos com as próprias mãos. Tem tantas pessoas que são saudáveis de uma hora para outra, são acometidas de alguma enfermidade. Mas aonde será que eu errei? Às vezes a pessoa comia tanta gordura na vida, mas depois lá na frente ganhou um colesterol. Aí vai falar: Deus, eu pequei, eu estou com colesterol, Deus, me cura. Reflexo da má alimentação. Lá na frente alguma pessoa, está com a sua, foi acometida, descobriu que está com uma tremenda diabetes. Fez-se exames, a diabetes estava altíssima. Deus, eu pequei contra o Senhor, por que disso? Reflexo de uma má alimentação. A pessoa tomava açúcar com suco, entendeu? A vida inteira era 3 copos de açúcar, 1 de água. Uso exagerado. Comia-se doce à la vontade. Era doce no almoço, doce na janta, substituía o sal pelo doce. Lá na frente ganhou uma baita diabetes. Deus, aonde eu pequei? Você não pecou, você só não teve uma vida saudável, equilibrada. Está entendendo, irmãos? Existem muitas enfermidades que não são fruto de pecado, mas existem muitas enfermidades que são originadas justamente pela má qualidade de vida. E má qualidade de vida não é simplesmente uma questão de você não ter um poder aquisitivo para comprar tal coisa, mas é se alimentar bem com aquilo que você pode. Irmão, comprar um pé de alface, um pé de couve não é caro para ninguém. Fazer uma salada não é caro para ninguém. Não, mas está querendo que eu viva só de salada? Não estou falando que você vai viver só de salada. Eu estou dizendo que muitas vezes nós reclamamos que não conseguimos ter uma vida saudável na questão alimentícia, mas é porque nós queremos comer coisas exageradas. E não precisa-se disso, irmãos, para se ter uma vida equilibrada, saudável para o seu organismo e para a saúde física sua. Não é caro, irmãos. Não, mas salada eu não como. Irmão, lá na frente, a sua vida física, saúde física, vai ser resultado do que você tem agora. A pessoa chega lá na frente, durante a vida inteira, só comeu. Ela está em excesso de peso mórbido, vai ter que passar por uma cirurgia. Mondouros, mas é uma questão psicológica também, entra uma questão de algum distúrbio hormonal. Amém, existe também essa possibilidade, sim.
Mas muitas pessoas durante a vida toda teve uma alimentação desregrada, errada, e lá na frente vai colher o fruto disso. Então não é Deus que está plantando isso, mas é a pessoa que está plantando e ela vai colher. Mas Deus, Ele orienta até mesmo na questão da saúde física nossa, que nós estamos falando sobre o tema cura, que Jesus cura. Mas entenda, Jesus cura ainda hoje. Nós devemos saber que a cura tem um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Mas existem curas que o ser humano quer. O ser humano pode até querer, mas tem que saber se é da vontade de Deus. Tem coisas que o ser humano quer, mas ele tem que bater a mão na consciência. Espera aí, o que eu fiz? A parte que me cabia. Deus vai nos ensinar a cuidar da nossa parte física também, irmãos. A palavra dele vai nos ensinar. Devemos ter essa vida equilibrada, regulada. Antigamente falava-se fazer exercícios físicos, está dentro do tema nosso. Não, é pecado fazer, o crente não faz exercício físico não. Imagina alguém me ver ali, caminhando, que isso? Não pode um negócio desse. Irmão, quantas e quantas pessoas cristãs morreram por causa de não praticarem atividade física? Como assim, irmãos? Sim, o médico falava assim, você precisa fazer algum exercício físico, teu coração não está bom, teu peso não está legal, teu condicionamento físico está péssimo, você precisa se exercitar, para que esse colesterol teu aí melhore, você precisa se exercitar, para que esse diabetes sua melhor, você precisa se exercitar. Aí as pessoas, os cristãos, não, mas Jesus me cura, não preciso fazer essas coisas não, Jesus me cura, eu tenho fé que Ele me cura. Irmão, Jesus cura, eu falei que Ele é dono da cura, Ele pode curar, mas Ele cura desde que tenha propósito. Tem coisas que eu e você podemos fazer também por nós, hábitos que estão nas mãos nossas, que nós podemos fazer. Ninguém vai caminhar por você. Se você precisa caminhar, se exercitar por alguma questão física, e mesmo que não seja questão física, deveria se tornar um hábito nosso a caminhada, porque faz bem, ajuda na circulação, em outros órgãos do nosso corpo, ativa as nossas células, a nossa musculatura. Então, se eu sei que caminhar faz bem para a minha saúde física, e não há nada na Bíblia que condene isso, não, mandou, mas eu gosto só de fazer levantamento de garfo. Você vai fazer o seu levantamento de garfo, só que quando o mal lhe ocasionar, você vai até correr para Deus. Se Deus é misericordioso, Ele pode vir até te curar, irmão. Mas entenda, Ele não é obrigado. Por quê? Porque Ele nos ensina a cuidar da nossa saúde física. O cristão precisa entender, ele precisa praticar algum tipo de atividade física. Ele não pode ser uma pessoa sedentária. Quantas pessoas têm morrido? Aí você pergunta, por que a pessoa morreu? Morreu porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve um problema de coração aqui, um colesterol, uma diabetes, coisas que poderiam ter sido evitadas se a pessoa tivesse uma vida mais regrada, se preocupasse mais com a sua saúde física também. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Porque Deus não se preocupa somente com a sua salvação espiritual, mas Ele também se preocupa com a sua saúde física. Mas o que o irmão vai ver? O que o irmão vai pensar de mim se me ver me exercitando, se me ver eu me caminhando? Você se preocupa com o que o teu irmão vai pensar de você, ver se você exercitando, caminhando? Ou quando ele te vê lá no caixão? Aí não vai adiantar se preocupar mais, se preocupou demais. Nós nos preocupamos muito com o que os outros têm a dizer a nosso respeito, e esquecemos de nos preocupar com o que Deus diz a nosso respeito, quando Ele nos diz para nos cuidar.
Porque nós somos templo do Espírito Santo. Quando ele se refere que somos templo do Espírito Santo, ele está falando em todos os âmbitos. Nós somos mordomos, administradores deste corpo. E como tal, nós devemos cuidar bem da maneira que Deus nos deu. Deus nos fez saudáveis. Ele nos deu esse corpo de forma saudável. Mas muitos, durante a sua vida, não têm cuidado bem deste corpo. Um dos maiores vilões dos nossos dias de hoje, que tem tirado a saúde de muitas pessoas, por não cuidar bem da alimentação. Também o estresse é um dos maiores vilões que nós temos, irmão. O estresse também está relacionado à nossa qualidade de vida. E uma das formas de você também diminuir o seu estresse é fazendo alguma atividade física, é cuidando deste tempo, deste corpo. E os check-ups periódicos, tem gente que, pai, eu não vou no médico. Aí até diz assim, ó, a Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Primeiro, a Bíblia não tem lugar nenhum escrito que ele é médico dos médicos. Nós sabemos que ele é médico por excelência, mas a Bíblia em si não está escrito que ele é médico dos médicos, mas diz que ele é médico. Nós entendemos pela palavra que ele é o médico dos médicos por excelência, porque ele tem todo o poder em suas mãos. Mas não é porque Deus, porque Cristo tem todo o poder em suas mãos, ele também deixou os médicos. No Antigo Testamento, Jesus ele nunca condenou a medicina. No Antigo Testamento, a medicina, não a medicina pagã. Jesus nunca condenou a medicina no Novo Testamento. Paulo tinha um médico que acompanhava Paulo, amigo dele, o médico amado chamado Lucas. Mas ele era só companheiro de viagem. Médico, Lucas era um médico, ele estava ali, ele também curava enfermidades com a sua medicina. Irmão, Deus nunca condenou a medicina, nunca condenou os médicos, ele deixou os médicos também para realizar os procedimentos necessários. Mas tem pessoas que são avessas a ir no médico. Aí quando vai, irmão Adriano, é tarde. Quando vai, a enfermidade já lastrou. Quando vai, o negócio fica mais estreito, mais difícil de ser cuidado. Precisamos fazer check-ups sempre que necessário, irmãos. Deus também deixou a medicina para cuidar. Deus deu inteligência, capacidade. E até mesmo, escute isso, até mesmo numa sala de cirurgia, Deus ainda provê milagres. Mas Deus tinha que me curar antes de ir para a sala de medicina. Não, lá na sala de medicina Ele pode usar a vida do cirurgião e salvar a tua vida, porque Ele deixou os médicos também. Por isso é necessário nós fazermos check-ups, para ver se está tudo bem, porque Deus nos ensina a cuidar deste tempo, para prevenir doenças. Se você consegue prevenir a tempo, você vai se cuidar melhor. Medi a minha triglicérides aqui, ela está um pouquinho alterada. Espera aí, eu tenho que diminuir a alimentação minha nisso. Eu tenho que procurar comer alimentos mais saudáveis. Então você está fazendo check-up, então você sabe que você precisa comer alimentos mais saudáveis, porque ela já está um pouquinho alterando. Você vai passar a comer alimentos mais saudáveis. Eu não ligo para essas coisas, não. Quando Deus quiser me levar, Ele leva. Ele vai levar, meu irmão, sem dó, Ele vai te levar mesmo. Precisamos nos cuidar. O Novo
Novo Testamento, as curas de Jesus. Irmão, o Novo Testamento vai nos ensinar. Jesus, quando ele pregava o Evangelho do Reino, inúmeras e inúmeras pessoas vinham até ele para ser curadas. E Jesus tinha compaixão por essas vidas. E Jesus ele veio ao mundo para salvar, irmãos, os pecadores. Só que é interessante, por causa da miséria da humanidade, irmão, por causa da miséria humana, ele teve que operar muitos milagres, prodígios, maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Ele olhava e ele tinha compaixão. Quando Jesus curava essas inúmeras pessoas que vinham até ele enfermas, os milagres, as maravilhas que ele realizava, era uma evidência, irmãos, da sua divindade. Era algo que evidenciava que ele era filho de Deus, que ele era Deus. Ele pregava o Evangelho, anunciava o reino, as pessoas vinham até ele, ouviam a palavra, eram curadas por ele. Ele tinha compaixão, ele olhava para o estado miserável que aquelas pessoas se encontravam por causa do pecado, por causa da miséria que viviam, e ele, com todo amor, ia e curava aquelas pessoas. Voltando ao que eu disse no início: vá e não peques mais, a tua fé te salvou. A preocupação, a primazia de Jesus sempre foi essa: salvar o pecador, pregar a palavra do reino e salvar o pecador. A cura vinha acompanhada do milagre. O milagre da salvação acompanhava a cura também. E quantos milagres Jesus não operou? Curou leproso, curou cego, ressuscitou morto, curou paralítico, surdo. Fez tantos milagres sobre essa terra que evidenciaram a sua divindade. Os mesmos milagres que ele fez aqui, irmãos, ele vai continuar e continua fazendo nos nossos dias de hoje. Por que muitas pessoas dizem: mas por que diminuiu tanto, o pastor meu? Por que diminuiu tanto os milagres, as curas? Um dos pontos o próprio Jesus vai nos ensinar. Quando Jesus ele escreve no livro de Mateus, capítulo de número 13, Mateus de número 13, versículo de número 56 ao 58, a cura também está entrelaçada com a fé. Ou seja, se a pessoa que está para receber não for incrédula, ela será abençoada, ela receberá. Mas se houver incredulidade, Deus, ele não opera. Ele até pode operar se ele quiser, mas ele não opera. Mateus 13, versículo 56 diz assim: é a passagem que diz que o povo de Nazaré recusa crer em Jesus. Eu vou ler a partir do 55, vou ler a partir do 54, melhor dizendo. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profetas sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles.
por causa da incredulidade deles. A incredulidade, ó, que coisa interessante, a incredulidade muitas vezes impede que milagres aconteçam nos nossos dias, aconteçam no nosso meio. Existem dois tipos de fé, a chamada fé natural e a chamada fé sobrenatural. As pessoas, no geral, andam com a fé natural. É a fé disso, que as coisas vão melhorar, é a fé que haverá um dia melhor, fé natural. Só que a Bíblia nos ensina sobre uma fé sobrenatural, uma fé espiritual. Para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, nós precisamos também ter essa fé chamada fé sobrenatural. As pessoas costumam andar por vista, mas o servo de Deus deve andar por fé, e essa é a fé sobrenatural. É crer, não simplesmente crer pela vista, mas é crer pelo Espírito, pelos olhos da fé, que assim chamamos, que a Bíblia nos chama. É crer que Jesus tem poder, toda autoridade, para fazer o que bem lhe apraz, para curar enfermidades, para transformar, para libertar, para salvar. Não é que Deus parou de curar nos nossos dias, não é que nós vemos que diminuiu. Jesus ainda continua curando, Jesus ainda continua libertando, continua salvando. O que acontece é que nós temos que olhar para nós e enxergar qual é a nossa fé. Precisamos olhar para nós e enxergar qual tem sido a minha fé. No que se baseia a minha fé? No que está sustentado a minha fé? Que princípios eu caminho com a minha fé? Ou pelo que a minha fé é norteada? São perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, e assim compreendermos que fé eu tenho. Qual é o alcance dessa fé que eu tenho? Deus, Ele pode fazer, Ele pode realizar, conforme a soberana vontade dEle. A cura divina como parte da salvação. A cura divina como parte da salvação. Uma coisa que nós precisamos entender a respeito da cura divina como parte da salvação eu gostaria que você gravasse bem isso que eu vou dizer aqui, irmãos. Quando nós falamos de salvação e cura divina, nós temos que entender que elas caminham juntas, ou seja, elas andam juntas, uma lado a outra. Só que nós precisamos entender, não é porque elas caminham juntas, lado a lado, que a cura divina é um atestado de salvação. Não é porque salvação e cura caminham juntas, que a cura divina é atestado de salvação. Você conseguiu compreender bem isso? A cura divina não é atestado de salvação, nem de quem está orando pela cura e nem de quem está recebendo a cura. Não é sinal de salvação. A cura, ela faz parte da salvação, mas ela não é atestado de salvação, porque a maior preocupação de Cristo é a salvação da alma. Não adianta uma pessoa ser curada de câncer, não adianta uma pessoa ser curada desta enfermidade, se ela não tiver uma vida caminhando com Deus. Como assim? Vai ser um grande milagre uma pessoa curada de câncer,
Mas se essa pessoa que foi curada de câncer não receber o dono da cura, não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela pode vir a ser curada, mas quando o dia dela chegar sobre esta terra e ela não tiver aceitado a Cristo Jesus, ela estará perdida. Ou seja, a cura física, ela vai ser apenas momentânea nesta vida, enquanto a pessoa estiver aqui. Mas se esta pessoa, além de receber a cura física, receber o dono desta cura, ou seja, receber a Cristo, ela terá uma vida vindoura depois daqui. Precisamos pedir milagres a Deus, mas esses milagres devem vir acompanhados de salvação. Jesus, Ele quer salvar a todos. A Bíblia não diz que todos vão ser salvos, mas Jesus quer salvar a todos. Ele quer curar as pessoas das enfermidades também? Ele quer curar, mas não quer dizer que todas vão ser curadas. A salvação no Antigo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que ela tinha mais sentido de livramento de uma doença, da pobreza, ou de ataque de algum inimigo. No Novo Testamento já tem um significado um pouco mais abrangente. No Novo Testamento a salvação tem a ver com essa clareza de salvação da alma, do espírito, do corpo. É mais abrangente. Salvar significa resgatar, tirar de um perigo iminente, livrar, escapar. Isso é o sentido de salvação. A Bíblia vai nos ensinar que, quando ela fala sobre salvação, ela trata a salvação como uma libertação do perigo de uma vida sem Deus. O que é salvação? É a libertação de uma vida sem Deus. É a libertação do perigo de uma vida sem Deus. Porque uma pessoa que não foi salva por intermédio de Cristo é uma pessoa que ainda está perdida, longe de Deus, longe do seu caminhar. Uma pessoa que não encontrou a salvação ainda, ela vive num perigo iminente. O que é viver num perigo iminente? Uma pessoa que não encontrou a Cristo, ela vive num perigo iminente. O perigo iminente se chama morte física e espiritual. A morte espiritual é uma vida de afastamento total de Deus. A morte espiritual significa viver longe de Deus. Quando eu digo que a pessoa encontrou salvação, nós estamos dizendo que o perigo iminente que estava sobre a sua vida agora, por intermédio de Cristo Jesus, esta pessoa agora passou novamente a ter comunhão com o Criador, comunhão com Deus. Foi afastada deste perigo eminente e agora ela passa a ter vida em Deus. Quando nós falamos de salvação, irmão, salvação é um milagre, é uma transformação da vida de um pecador. É a salvação, é essa transformação espiritual que há na vida do pecador, na vida do homem e da mulher, que é operada na alma, na vida, no caráter da pessoa. A salvação transforma o caráter da pessoa. Porque a pessoa agora, ao receber Jesus, irmãos, ao receber a presença de Cristo em si, ela recebe o único que tem poder de lhe salvar. Ela recebe o único que tem poder de realmente lhe trazer vida física, vida espiritual, vida com abundância, vida eterna. Não quer dizer que uma pessoa que passou a ter vida em Cristo Jesus, que ela não terá doenças. Ela pode vir a ter doenças, Jesus pode vir a curar essas enfermidades, como também Jesus pode não vir a curar determinadas enfermidades. Só que se essa pessoa está em Cristo, ela pode vir até morrer, só que uma casa está preparada para ela, uma morada está preparada para ela,
uma vida eterna com Deus está preparada para ela. Ou seja, nem a morte terá poder de parar uma vida que está com Deus. Glória a Deus. Como disse, aquele que está com Deus, ele não morre, ele só troca de casa. Esse desejo que Deus tem quanto à cura, quanto à salvação, irmãos, entenda, Deus, a Bíblia vai nos ensinar que Ele deseja que todos venham ser salvos. Só que cada pessoa precisa o quê? Se arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos, irmãos, se converter a Cristo, para que Deus possa operar sobre ele a salvação. Operar sobre ele esse maior milagre que a Bíblia vai nos ensinar, que é a salvação da nossa alma, do nosso espírito. Todas as demais coisas vão ser consequências, inclusive a questão da cura física, se Deus assim quiser operar. Quando falamos de cura divina, a doença, entenda, a doença e a morte, ela não estava projetada por Deus. A doença e a morte não estava projetada por Deus no início. Como assim não estava projetado? Não estava no projeto do homem, irmão, entenda, não fazia parte do propósito. O propósito de Deus é que Adão e Eva vivessem uma vida maravilhosa no jardim do Éden, toda a sua descendência, toda a sua família. O propósito de Deus divino era esse para o ser humano, que ele vivesse uma vida sem doença, sem enfermidade, que vivesse para sempre com Deus. Mas o pecado, essa corrupção, ela trouxe no homem o quê? Qual foi o resultado do pecado? As consequências do pecado: a morte física, a separação de Deus, as enfermidades e doenças que até hoje acometem a vida das pessoas. O pecado gerou isso, a consequência do pecado gerou isso na humanidade. Não foi Deus que instituiu isso, mas foi o próprio homem, desobedecendo a Deus, ocasionou para si próprio essas consequências, resultado da desobediência. Só que nós temos que entender que no plano salvífico de Deus, quando Deus ele traça o seu plano de salvação ao homem, a saúde do homem também era um objetivo perseguido por Deus, irmãos. Deus queria restaurar a saúde do homem. No plano salvífico, Deus quer restaurar a saúde do homem, saúde espiritual, que também é acompanhada da saúde física. Nós temos que entender que a cura, irmãos, ela depende da vontade de Deus para conosco. Sempre vai depender da vontade dele sobre nós. Doenças, enfermidades fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da vida da humanidade no pecado. Se eu estou em Deus, estou com Deus, Ele pode vir me curar dessas enfermidades, como Ele também pode não vir me curar. Mas o mais importante é que a minha vida espiritual esteja com Ele, esteja preparada para a vinda dEle, para quando Ele me chamar, para que eu tenha vida nele, vida com Ele, por toda a eternidade. Porque a Bíblia vai nos ensinar que lá não haverá mais ranger de dentes, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais lágrimas, mais preocupações, mais doenças, enfermidades, lá não haverá mais nada disto. Eu preciso primordialmente preocupar com a minha vida espiritual. Só que preciso cuidar da minha vida física também. Se eu vier a ser acometido de alguma enfermidade, eu tenho que entender: se Jesus me curar,
Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Se a cura vier por um propósito divino, é para a glória dEle. Se não vier, tudo também é para a glória dEle. Quando nós lemos Isaías 53, 3 ao 4, nós vemos aqui a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual do homem. Irmão, na cruz, Deus prova todo o seu amor para conosco. Na cruz, Deus prova a minha vida e a sua vida, que Ele nos ama. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Por Ele nós fomos sarados, por Ele nós fomos reconstituídos perante Deus, por Ele nós passamos a ter comunhão plena com Deus novamente, por Ele nós fomos novamente restabelecidos como filhos de Deus. Por Ele novamente, irmãos, eu e você passamos a ter intimidade com Deus. Sarados foram eu e você. Por quê? Porque estar distante de Deus é o maior pecado que nós temos. Estar distante de Deus é a maior enfermidade que nós temos. Estar distante de Deus é a maior doença que o ser humano tem. Estar distante de Deus é a maior doença, é a maior enfermidade que a humanidade tem, é estar distante dele. Mas em Cristo, a palavra vai dizer que em Cristo, todos aqueles que se achegarem a Ele poderão novamente se aproximar, estar no Santo dos Santos, diante dEle, e viver uma vida com Ele. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Em Cristo Jesus, segundo a sua soberana vontade, nós somos sarados das nossas enfermidades. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Todo o poder está nas mãos dele, toda a soberania pertence a ele, toda a autoridade é dele. Nós devemos fazer a nossa parte. Precisamos estar no centro da vontade dele, cuidar deste corpo físico a qual ele nos proporcionou, porque ele se preocupa com a minha saúde, ele se preocupa com a tua saúde. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios, não é todo o benefício, é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Jesus veio para curar aqueles que estão enfermos. Jesus veio para trazer vida àquele que está morto. Jesus veio para transformar aquele que necessita. Mas Jesus veio para salvar aquele que estava perdido.
Que Cristo Jesus nos abençoe, cada um de nós já tem nos abençoado desde a fundação do mundo, e que Ele continue derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, abençoando a cada vida, irmãos, que aqui está presente hoje, aqueles que estão nos assistindo, que mediante toda essa enfermidade que assola o mundo, que Deus possa ter misericórdia de nós, Deus possa visitar a cada um neste momento, a cada leito de hospital, a cada pessoa enferma. Nessa oportunidade eu gostaria que todos colocassem de pé, nós vamos fazer uma oração. Você que está aí nos ouvindo também, ore comigo neste momento, apresentando a cada vida que está necessitada, que Deus na sua soberana vontade possa agir como bem lhe apraz, trazendo cura, trazendo libertação e salvando a cada um, em nome de Jesus. Senhor, diante da Tua presença nós nos encontramos neste momento. Pai, a Tua palavra nessa manhã foi ensinada, que o Senhor Jesus é aquele ainda que cura, conforme a Sua soberana vontade. Pai, que uma das obras redentoras do Senhor no Calvário foi a cura das enfermidades. Neste momento apresentamos ao Senhor vidas que estão acometidas do Covid, vidas que estão no leito de hospitais, vidas que estão entubadas neste momento. Para elas só resta uma esperança, que é o Senhor. Para famílias que estão aguardando do outro lado, só resta uma esperança, que é o Senhor. Pai, se é da Tua vontade, ó Deus, neste momento eu te peço, visita cada vida, neste momento nos leitos de hospitais. E conforme a Tua vontade, ó Deus, vem trazendo, ó Deus, cura a estas vidas. Vem trazendo salvação a estas vidas. Nós cremos na Tua palavra, meu Deus. E se for da Tua vontade, o Senhor bem assim fará, Pai. Mas nós apresentamos diante do Senhor. A nossa obrigação é orar. A nossa obrigação é interceder. A nossa obrigação, ó Deus, é falar com o Senhor. Mas somente nas Tuas mãos há toda autoridade, todo poder e toda vontade. Por isso nós oramos neste momento como igreja, apresentando a cada uma dessas vidas, que o Senhor venha realizar o Teu milagre segundo a Tua vontade, meu Pai. Te pedimos em favor de familiares que vieram a perder vidas, pessoas queridas desta doença, que o Senhor possa confortar os corações, que o Senhor possa trazer paz e alegria novamente a esses lares, a essas famílias. O Senhor sabe de todas as coisas, e todos os propósitos estão em Tuas mãos. Pai, visita a cada profissional de saúde também, ó Deus, que tem lutado, ó Pai, frente a esta doença, cuidando desses pacientes, cuidando dessas vidas, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, e a toda a classe, ó Deus querido, da medicina, da enfermagem e de todas as áreas, ó Pai querido, que com afinco tem se dedicado, ó Pai, a essas vidas, a cura dessas vidas, porque o Senhor também deu capacidade a eles, o Senhor deu inteligência a eles. Por isso os use, ó Pai, os abençoe, os proteja, os livre de todo mal, papai querido. Deus, como igreja de Cristo nessa terra, nós intercedemos por todas as famílias, por todos os lares, por todas as pessoas, apresentando diante de Ti, ó Deus, as nossas orações, que o Senhor possa curar este país, que o Senhor possa curar este mundo, que as pessoas possam se voltar ao Senhor e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, que o Senhor não perdeu o controle de nada, tudo está, ó Pai, nas Tuas mãos e no Teu controle. Que as pessoas se voltem para Ti, se voltem para o Teu caminho, se voltem, ó Pai querido, para a Tua palavra e enxergue, ó Deus querido, que a maior cura que o Senhor quer trazer à vida do ser humano, ó Pai, é a Tua presença. Que a maior cura que o Senhor quer trazer à vida do ser humano, ó Pai, é restabelecer, ó Deus querido, a comunhão com Deus. Que a maior cura, ó Deus, que o Senhor quer trazer a estas pessoas, ó Deus, é a cura da alma, é a cura do Espírito, é a salvação das suas vidas, ó Pai, que estão, ó Pai querido, longe da presença de Deus. Por isso, meu Deus, nós oramos por cada vida, por cada pessoa, que o Teu imenso amor, ó Pai, possa alcançá-los, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançá-los, ó Deus,
e que o teu doce Espírito Santo possa abraçar a cada uma dessas pessoas neste momento. Pai, assim nós oramos e apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima aula com o tema Compromissados com a Evangelização. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as suas famílias, os seus lares e a sua vida, em nome de Jesus.